Perguntando ao tarô hoje com muita reverência e muito temor. Quem foi Daniel Mastral? Marcelo Agostinho. Quem foi esta pessoa? O que aconteceu com esta pessoa? Uma pessoa que tinha uma enorme negação das coisas ruins que lhe aconteciam, tá? Eu não sei se beira até a sociopatia ou se ele realmente era uma pessoa que preferia ser otimista, né? Porque existe uma sutileza assim entre você não ter sentimento e entre você realmente negar o sentimento ou negar as coisas que estão à sua volta, né? Isso aqui fala de uma indecisão, de uma negação. As emoções aqui atrás, ó, sendo negadas, sendo negligenciadas, porque a pessoa está toda bloqueada, com os olhos vendados, tipo, eu tenho um problema, mas eu não quero ver. Eu não quero meter a mão nisso daqui agora. E ele me parece ter esse tipo de perfil. Uma pessoa que, problema, amanhã a gente vê. Não quero saber disso não. Ou ele empurrava para outra pessoa resolver, ou ele simplesmente, o que ele podia protelar em relação a resolver problemas, ele protelaria, tá? Pelo bem do seu emocional, tá? Me parece ser uma pessoa, assim, que tinha altos e baixos emocionais, tá? Porque o Ás de Copas é uma carta que fala de abundância, de prosperidade, de vontade de vencer, de gana. Mas, ao mesmo tempo, vem aqui o 5 de Pentáculos, que é, assim, uma coisa de você estar num fracasso, numa miséria, e você não ver solução para as coisas, né? De você estar, assim, abandonado, desvalido, ou pelo menos se sentir assim, né? Se você parar para observar, esses dois estão andando aqui, dois mendigos desvalidos, sem fé, passando do lado de fora de uma igreja, né? Que era uma coisa até que era do nicho dele aí, né? A igreja, a fé, era uma coisa que ele explorava. E não digo explorar no sentido de tirar proveito disso, né? Mas digo no sentido de ser um estudioso, de se aprofundar, de querer cavucar esse tipo de tema. E tá aqui se sentindo desvalido, sendo que a saída, a fé tá aqui. Ele tá do lado de fora de uma igreja, né? Ele tá passando do lado da solução do coração dele e não consegue enxergar. No arquétipo da carta, né? Eles estão do lado de fora de uma igreja, desvalidos e procurando por socorro, no lugar onde tem mais fama de socorrer as pessoas, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Ele flertou tanto a vida toda com a igreja, mas a igreja não pôde salvá-lo, ou ele nunca enxergou que a igreja em algum momento pudesse salvá-lo, nem a fé, tá? Uma pessoa que lidou com as coisas, às vezes, não de forma muito correta, porque a carta da força, você vê que é uma mulher domesticando aqui um leão, né? Ela acaricia esse leão como se fosse um gato. E, de certa forma, esse leão está domesticado, né? Mas isso me fala, assim, muito de você flertar com o perigo, tá? Eu não sei até que ponto ele, de fato, fez parte de ciências ocultas, de religiões ocultas, que tipo de legado isso deixaria na vida espiritual dele, ou que tipo de retaliação isso traria sobre a vida dele. Mas era como se flertar com isso para ele fosse mais emocionante do que a consequência que isso pudesse trazer para ele, tá? E foi uma pessoa que sim se movimentou na direção dos seus amores. Foi uma pessoa que viveu paixões, tá? Não teve pena de viver as paixões que ele quis viver. A sensação que eu tenho é essa, né? Porque o carro fala de uma movimentação e uma movimentação sempre adiante, né? E esse casal aqui me fala muito disso, de vivenciar paixões, tá? Não falo necessariamente de paixões com pessoas, tá?
Falo de paixões também também, tá? Pode ser por pessoas, claro que sim, não vou ser aqui tonta de falar isso. Mas me fala de paixões pelo esporte, pela luta, como ele manifestou algumas vezes, por alguns assuntos que ele ficava assim com aquele hiperfoco em cima. Era como se ele fosse uma pessoa movida a paixões. Era uma pessoa movida a paixões. Ele tinha sempre que estar com alguma distração diante de si para que ele pudesse se anestesiar das dores que ele tinha. Tinha muitas dores, né? Esse 3 de espadas aqui fala de um coração realmente espinhado, de um coração ferido mesmo, tá? Ele carregava muitas dores, muitas feridas, tá? Talvez feridas até de outras vidas. Mas era uma pessoa que tinha uma ousadia. Ele tinha uma ousadia, ele tinha uma confiança e ele tinha uma entrega quase que cega, quase que irresponsável, tá? A carta do louco fala muito disso, de você confiar. Mas também tem um lado sombra de você estar flertando com o perigo, andando nessa beira aqui, olhando para cima, cantarolando, todo feliz e distraído. Então, assim, era uma pessoa que flertava com sombras, flertava com aspectos da vida que poucos teriam essa coragem, poucos teriam essa ousadia. E para isso, né? Deixa eu botar essa aqui. Para isso, ele pagou o preço, né? O preço foi alto. Eu perguntei aqui na minha mente onde ele estaria, que lugar teria sido destinado a ele após a vida. E, gente, saiu a carta da família, tá? Eu creio que de alguma forma Deus levará o Marcelo para junto dos dele, tá? Após os tratamentos espirituais e perispirituais que eu acredito que sejam feitos para quem desiste de viver, né? A gente sabe que no mundo espiritual isso tem um peso muito forte. A gente sabe que talvez a pena dele tenha sido não ir ao encontro da família dele, porque, né, a gente não sabe os desígnios da espiritualidade. Cada um pode ter ido ser tratado num lugar diferente. Mas existe aqui, né, uma questão kármica dele se ajuntar com a família dele, tá? Sai a carta dos amantes, que fala também disso, de reencontros, de encontros de alma. Ele está destinado e enlaçado espiritualmente com essas pessoas que ele amou aqui em vida, que ele conviveu, tá? Controvérsias à parte, se ele teve divergências com a esposa falecida, com o filho, com quem quer que seja, com familiares, parentes, com a esposa atual. Ele tem vínculos de alma indissolúveis aqui, pelo menos a priori, tá? E ele irá ser destinado a um lugar de julgamento, tá? Como diz a Bíblia, né? Após a morte vem o juízo. Então, ele irá ser destinado a um lugar onde ele possa novamente se quitar, né? Vou dizer assim, quitar as pendências que ele deixou nesta vida. E isso realmente ele não terá como fugir, né? Nenhum de nós terá, diga-se de passagem, nenhum de nós. As questões dele declinar da própria vida, as questões de julgamentos, de pessoas que ele induziu aqui a tomar decisões, tudo isso está patente aos olhos de Deus e isso terá que ser corrigido. E o fundo de deck, o Pajem de Paus. Fala de centelha da criação, fala de coisas novas acontecendo, de um novo gás. Então, mediante a isso, eu acredito que ele irá retornar para cá, tá, gente? Ele está fadado a reencarnar. Porém, em condições talvez adversas, né? Porque eu vejo esse deserto aqui, ó. Ou ele não reencarne nesse país, reencarne em uma outra nação, ou numa condição de adversidade que ajudará a caminhada dele a evoluir nessa terra aqui, tá? É isso que eu vejo, meus amores. Muito obrigada aí por vocês estarem aqui comigo. Um grande beijo para vocês.